A comparação irá te aniquilar. Eu acho que é uma obra que é muito interessante para a gente pensar a respeito disso, e que é muito importante para a gente pensar porque nos dias de hoje nós passamos a nos comparar demais, ainda mais por conta dessa relação umbilical que esse sujeito contemporâneo tem com a internet, com essa forma de comunicação, e que ela é regida a partir dos algoritmos. Algoritmos esses que são sustentados a partir dessa dinâmica da imagem, né, dessa espetacularização da imagem, e que essa espetacularização da imagem, ela não reflete exatamente o que é a realidade, mas ela expressa o que supostamente os sujeitos têm de melhor, né, mas que se dá apenas como uma forma maquiada, uma persona, que não representa o real. Existe um autor que fala muito bem sobre isso, que é o Thomas Bernard. E ele não fala sobre a internet, né? Porque na época dele não existia isso. Ele é um autor austríaco, tá? Que nasceu lá por volta de 1932, por aí. Um autor austríaco. E que ele é um dos autores mais cruéis que eu já li em toda a minha vida. Tanto que ele era conhecido e ele concordava a respeito dessa forma de ser chamado como um autor que tinha uma ironia demoníaca. Ironia essa, né, que ele expressa nas suas obras, a partir de diversas formas, mas principalmente a partir de utilizar os elementos da morte como um centro da sua obra e ao redor dela ele constrói todo o desfecho. E assim, ele demonstra os elementos mais sórdidos das pessoas ao terem esse contato, esse choque, né, com a morte. Como que eu conheci o Thomas Bernard? O Thomas Bernard eu conheci ele a partir de uma interpretação do Abu Janra, o Antônio Abu Janra, que ele faz no programa Provocações. E lá ele faz sempre a recitação de alguns poemas e tal. E ele fez uma adaptação de um texto que é o Derrubar Árvores, do Thomas Bernard. E eu já fiquei encantado com a interpretação dele, que ele faz, trazendo elementos mais brasileiros para a interpretação. Mas ele traz muito o sentimento do próprio Thomas Bernard, porque ele era muito fã do Thomas Bernard, né? E essa obra, que foi adaptado por ele, eu passei a me encantar e decidi então que eu deveria ler esse autor. No início, eu achei que tinha acertado na obra, pensando que tinha comprado a obra da qual foi adaptado o texto do Abu Janra, né, no programa, mas não. Eu comprei uma peça de teatro do Thomas Bernard, que é Festa para Boris, e que não foi problema nenhum, porque é uma obra formidável. Só que ela é bem mais curta, né? É uma peça de teatro e aqueles que leem teatro sabem que é, é uma leitura muito mais rápida, né? Claro, para quem não tem um rigor acadêmico de estudo sobre a obra, né? Mas eu não me arrependo nem um pouco. E veja só, olha essa capa, que eu acho que ela é muito pontual, ela é fantástica, fantástica. Porque aqui no centro nós temos, essa aqui é uma obra de um autor, né, chamado James Ensor, que é um autor belga, e aqui no centro nós temos uma representação da morte, né? E para aqueles que lerem esse texto, eu aconselho que leiam, isso aqui faz total sentido, isso aqui foi muito bem escolhido. E eu acho muito legal porque o próprio Thomas Bernard fala, né, se não me engano, no Extinção ou no Náufrago, uma dessas obras, ele fala do James Ensor e que ele gosta do James Ensor. E eles têm um pouco o James Ensor, claro, nas pinturas, e o Thomas Bernard na literatura, eles possuem assim um elemento muito próximo, que é o James Ensor faz então essa figura da morte, que é muito comum nas obras do James Ensor, ah, que é sempre a morte pairando, então, essas relações sociais, como um memento mori, né? Esse lembrar que iremos morrer, né? E ao redor, algumas figuras carnavalescas, aquelas que usam máscaras, assim como o carnaval europeu, representando exatamente
essa característica das personas da sociedade, desse teatro, dessa atuação no contexto social, né? E essa característica meio pérfida que existe na sociedade, né? É uma crítica social, querendo ou não. E isso aqui existe muito no Thomas Bernard. Thomas Bernard, ele paira muito as suas obras, o contexto das suas obras, a partir de um ponto central que vai ser a morte. E ele tenta retirar o que é mais pérfido dos sujeitos que estão na obra, né? Dos sujeitos, dos indivíduos das obras dele, a partir desse choque, desse espanto com a morte. Então, ele retira o que é mais real deles e, portanto, mais pérfido, que ele vai reduzir eles muitas vezes ao ridículo, ao grotesco. E não precisa nem utilizar palavras tão ridículas e grotescas assim, para ele conseguir demonstrar isso. E essa é uma sutileza fantástica do Thomas Bernard, né? Então foi essa a primeira obra que eu li, né? E para vocês verem o quanto eu fiquei fissurado no Thomas Bernard, que ele me inspirou também a apreciar o James Ensor, né? Que é esse artista e que talvez posteriormente a gente pode fazer um vídeo a respeito disso, né? Mas então o James Ensor, calma, James Ensor não, o Thomas Bernard, né? Ele foi de tão grande influência que eu passei a ler as obras dele uma atrás da outra. E essas daqui foram as coisas que eu pude comprar até o momento e que eu li, né? Contendo aqui algumas principais obras que eu li dele. A primeira, então, foi essa. A segunda, daí eu peguei o texto que foi adaptado realmente pela Bujanra lá, que é o Derrubar Árvores, tá? Depois eu li O Náufrago, que é sobre o que iremos falar hoje. Posterior a isso, eu li O Imitador de Vozes, que é um texto que é um compilado de vários textos curtos dele. Depois, na verdade, antes do Imitador de Vozes, né, depois do Náufrago, eu li Extinção, que é um texto um pouco maior do Thomas Bernard, que é a magnum opus dele, que ele aqui realmente faz uma extinção no sentido do relato que ele faz da família dele. Ele aniquila a família dele a partir desse relato e é completamente grotesco, sem se utilizar de palavras tão grotescas assim. Ele consegue ser de uma crueldade exemplar, né? É o Mefistófeles da literatura, talvez. E depois, posterior a isso, Sim, né, que é uma obra que eu estou lendo atualmente, né, e que é bem curtinha também, já já eu termino. Mas então, a escrita do Thomas Bernard é uma coisa diferente. E veja só, se você pegar a obra dele, ele não tem separação em capítulo nenhum. Pelo menos essa aqui tem uma separação em capítulo, de um capítulo. Mas se você pega as outras obras, não há separação de capítulos. Não há nem mesmo parágrafos. É um texto corrido. E por quê? Porque Thomas Bernard, ele desenvolve todo o texto dele em primeira pessoa e rememorando, ruminando pensamentos de memórias que ele tem. E ele rememora essas a partir da perspectiva dele, do que ele sentiu, e tudo isso em um único pensamento, em um único momento. Então, assim como quando a gente está divagando, né, olhando para alguma coisa, e a gente perde noção do tempo, e a gente pensou tanta coisa, e se passou tanto tempo e a gente estava olhando para uma única coisa, o Thomas Bernard conta uma história inteira assim. Ele conta uma história inteira olhando para um objeto, ou fazendo poucas ações. Poucas ações ocorrem de fato na obra. O que ocorre mesmo é tudo a partir da memória. E todo o desenrolar da história, ele é dado a partir dessa memória. A partir dele ruminando e buscando o que ele sentiu, o que ele pensou, o que ele respondeu, o que ele queria ter respondido a respeito disso, né? Ele vive mais no passado. Ele vive, na verdade, relembrando e até mesmo se ferindo com as memórias que ele teve, com a forma que ele agiu no passado. E talvez seja disso que as pessoas não entendam tão bem o Thomas Bernard, achando que ele é repetitivo. E veja, é de um estilo muito próprio dele, essa repetição, com esse elemento quase que
quase que maníaco. Quase que maníaco. O Thomas Bernard, ele repete tudo isso de uma forma maníaca. Ele se apega a palavras que disseram a ele ou ele disse de uma forma maníaca e repete ela diversas e diversas vezes. Isso é fantástico, fantástico. E aí nós chegamos à grande obra, que é o Náufrago. O Náufrago é uma obra que perambula a partir de uma morte, né, de um suicídio, na verdade. Isso não é nenhum spoiler, porque é algo que ele fala já no início da obra, na capa nós já temos isso. Porque, como lá na obra, né, na pintura lá do James Ensor, né, o Thomas Bernard, ele centraliza muito os desfechos da história a partir da morte, desse núcleo da morte, que revela, na verdade, as características mais pérfidas do ser humano. E no Náufrago, ele faz isso muito bem. O Náufrago, ele é uma obra que fala a respeito de um personagem em primeira pessoa, então é o Thomas Bernard aí narrando, né? De um personagem chamado Wertheimer, que foi fazer aulas de piano junto ao eu lírico, né, o personagem, vamos dizer, o Thomas Bernard, né, porque ele não se identifica, né, mas junto ao narrador, ao Thomas Bernard, ele vai fazer aulas de piano. Né? E esse Wertheimer, ele vai muito bem no piano, até o momento em que ele encontra um gênio, que é o Glasgow, né? Depois que se tornará um grande pianista. E ao encontrar um gênio, ele é aniquilado, completamente aniquilado. Ao passo em que, sempre que encontramos um gênio, muitas vezes somos aniquilados. E o Wertheimer nem era tão ruim assim. Ele era bom. Mas ao encontrar um gênio, né, como dizem, um virtuoso, né, do piano, um virtuoso do piano, ele é aniquilado completamente. A partir disso, então, ele desiste do piano pela sua incapacidade de chegar a tal nível tão rápido, tão evidente, e ele se abriga nas ciências do espírito, que é a filosofia, as ciências do espírito. E nas ciências do espírito, ele tenta encontrar ali um porto seguro, mas não consegue. E ele vai se afundando cada vez mais, né? Se afundando num ressentimento. Ressentimento, assim como Nietzsche diz, né? É uma reação posterior que ele vai fazer, mas de um ressentimento, né? Que ele vai moendo interiormente, remoendo, né? Interiormente, até o momento em que, como forma de vingança, de pesar sobre aqueles que o abandonaram, assim como a sua irmã e todo mundo, como uma forma de vingança, ele se suicida. Acredito que a obra do Thomas Bernard, ele demonstra exatamente a figura do ressentido, do Nietzsche. A figura que, ao encontrar, então, algo que o ameace, que é superior, ele não tenta melhorar a ele mesmo, aumentar a sua potência, mas ele, na verdade, tenta, a partir dessa reação a essa violência externa, a esse elemento externo, ele é determinado a partir disso, e a única coisa que ele pode fazer é reagir. E essa reação, por fim, acaba por destruir ele mesmo. Aqui no início aqui da obra, na capa, está escrito o seguinte: acreditar que as pessoas ditas simples podem trazer salvação é o maior dos enganos. Vai-se até elas, em grande aflição, suplicando por salvação, e o que elas fazem é apenas mergulhar o sujeito num desespero ainda mais profundo. E, aliás, como é que elas podem salvar o extravagante de sua extravagância? Pensei. Depois que a irmã o abandonou, Wertheimer não tinha outra escolha a não ser se matar, pensei. Queria publicar um livro, mas não chegou a fazê-lo, porque vivia alterando o manuscrito, com tanta frequência que durante tanto tempo que não restou nada dele. As modificações não significaram nada mais do que a aniquilação total do manuscrito, do qual, por fim,
sobrou apenas o título, o náufrago. E o náufrago aqui é a figura que perde o chão e que, sem encontrar um horizonte em que possa pisar os pés, fica no mar, se afundando e subindo, se afundando e subindo, né? E aquele se afundando e subindo nesse ressentimento, na simplicidade, na mediocridade, até o seu fim, né? Como uma forma que ele tentou encontrar de vingança, né? O ressentido. Então, uma dica, talvez, que a gente pode pensar a respeito disso, a respeito dessa relação que nós temos com o consumo que nós temos na internet, desses conteúdos, talvez seja pensar que, ao passo em que nós estamos nos comparando aos outros indivíduos e que nós perdemos o nosso tempo a partir, então, de ficar remoendo, né, esse ressentimento, e que na verdade por muitas vezes é falso, exatamente por conta dessa cultura da imagem, deixarmos então de querer parecer ser tal como nós vemos e tentar ser, né, a partir então de um trabalho duro, né, que é esse trabalho então de construção do eu a partir dessa prática, né, a praxis de algum tipo de arte, de algum tipo de produção, ou acabarmos por ser necessariamente um náufrago.